Evidências foram apresentadas por vários arqueólogos que argumentam que um enorme dilúvio varreu a Terra entre 5.000 e 7.000 anos atrás. Alguns dizem que a inundação histórica pode ter acontecido, mas não em escala global, pois há quem defenda que uma inundação ocorreu na área de que hoje é o Mar Negro, uma área que muitos chamam de berço da civilização. Na verdade, há várias histórias de dilúvio anteriores ao dilúvio descrito na Bíblia. Os mitos do dilúvio remontam à Idade do Bronze e à pré-história neolítica. As histórias de inundações são muitas vezes referidas como novos pontos de partida na história humana. Muitas são as especulações propagadas em todo o mundo com a finalidade de diminuir a imagem do livro santo. Veículos de comunicação sérios, didáticos e de grande circulação esmeram-se por colocar em xeque os eventos narrados na obra literária mais antiga e de maior aceitação da humanidade, a Bíblia. As proporções desse evento, todavia, tornaram-se motivo das reiteradas especulações, nas quais se questionava, entre outras coisas, o tamanho da arca que acomodou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, além de um casal de toda a espécie animal vivente na ocasião. Mas afinal, o dilúvio realmente aconteceu? Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O dilúvio, registrado em Gênesis 6, não pode ser provado com absoluta certeza, mas há ampla evidência para apoiar a visão de que um dilúvio global ocorreu. A Bíblia apresenta o dilúvio como parte do início da história mundial, mas certamente há céticos que rejeitarão as evidências. Histórias de um dilúvio global são encontradas em uma ampla variedade de culturas. Antropólogos têm catalogado centenas de lendas antigas de dilúvios de todo o mundo. Os antigos babilônios, nativos americanos, aborígenes australianos, astecas, romanos, gregos, chineses, maias, inuits e muitos outros registraram histórias de dilúvio. Além disso, suas histórias compartilham muitas semelhanças com o relato de Gênesis, incluindo um Deus irado e pessoas que sobreviveram ao dilúvio em um barco. Uma segunda área de evidência para o dilúvio de Gênesis 6 é a evidência física encontrada na superfície da Terra. Por exemplo, 75% da superfície terrestre é composta por rochas sedimentares, rochas que foram lavadas, dissolvidas em fluidos e repositadas em outro lugar. Os fósseis são encontrados em muitas dessas camadas sedimentares. É comum encontrar cemitérios de fósseis maciços consistindo de restos fósseis misturados, esmagados e contorcidos que dão aparência de um grande número de animais destruídos simultaneamente por uma força incrível. Uma terceira área de evidência para o dilúvio dos dias de Noé é o movimento de longa distância de vários tipos de rocha. Por exemplo, os cientistas descobriram quartzitos a mais de 300 milhas de sua fonte no Oregon, um fenômeno que não ocorre mais hoje. Os minerais deslocados podem ser o resultado do que é falado no Salmo 104, 6 e 8. As águas que se erguem acima das montanhas e descem violentamente para os vales. Uma quarta linha de evidência para o dilúvio global é a presença de abundantes restos fósseis de vida marinha no topo de todas as principais cadeias de montanhas do mundo, incluindo o do Himalaia. Mas o que pode ter causado esse fenômeno? Uma inundação global em que a água cobriu as montanhas mais altas poderia explicar isso. Gênesis 7, 18 e 19 observa que predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas.
Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Os cientistas ainda precisam fornecer uma teoria alternativa adequada para a abundância de vida marinha fossilizada em altas altitudes. A própria Bíblia serve como uma linha adicional de apoio. Repetidamente, a história da Bíblia tem sido validada através de uma variedade de meios. Se as Escrituras são precisas em muitas outras áreas da história, por que seu relato de um dilúvio global seria contestado? Juntamente com as evidências das várias narrativas do dilúvio global, fósseis abundantes e fósseis marinhos de alta altitude, o relato da Bíblia oferece um cenário plausível para o que aconteceu durante o tempo de Noé. A Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas e cativantes do Antigo Testamento. Depois de criar os humanos, de acordo com a Bíblia, Deus ficou tão descontente com eles que desatou um dilúvio abrangente na terra para eliminá-los. Como exceção notável e digna de ser navegada, o patriarca bíblico e sua família, acompanhados por pares de cada um dos animais do planeta, saíram do dilúvio em uma enorme embarcação de madeira. Para as pessoas que consideram o texto religioso como um relato historicamente preciso de eventos reais, a busca por evidências arqueológicas da arca é igualmente cativante, e isto inspirou alguns fiéis intérpretes a inspecionar as encostas do Monte Ararat, entre a Armênia e a Turquia, e a buscar vestígios do navio de madeira. Em 1876, por exemplo, o advogado e político britânico James Brice escalou o Monte Ararat, onde relatos bíblicos dizem que a arca pousou, e afirmou que o pedaço de madeira que atende a todos os requisitos do caso era, na verdade, um pedaço do navio. Regularmente ocorrem mais descobertas modernas da arca, desde o relatório de um optometrista que diz ter visto o navio em uma formação rochosa acima da montanha na década de 1940, até uma alegação de que pastores evangélicos encontraram madeira petrificada no pico no início dos anos 2000. Muitas pessoas procuraram evidências da arca em suas encostas, apesar do fato de que o livro Gênesis descreve a arca pousando em uma cadeia de montanhas ainda não identificada no oeste da Ásia. Mas as buscas pela arca atraem desde a exasperação até o desdém de arqueólogos acadêmicos e estudiosos da Bíblia. Histórias sobre inundações destrutivas e seus sobreviventes são anteriores à Torá, as escrituras sagradas hebraicas, cujas partes mais antigas foram escritas no século 8 a.C. Lendas sobre um dilúvio que destrói a civilização por ordem de uma divindade sobrenatural podem ser encontradas em vários textos da Mesopotâmia. Desde a epopeia de Gilgamesh, que foi escrita por volta do início do segundo milênio a.C., até uma tábua cuneiforme babilônica recentemente decifrada de cerca de 1750 anos antes de Cristo, que descreve como foi construída a arca. Mas esses mitos do dilúvio poderiam ser baseados em fatos reais? Parece que existem evidências geológicas de uma grande inundação na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. Mas os cientistas discordam sobre o alcance desse evento, assim como os historiadores da época divergem sobre se os escritos sobre um dilúvio foram inspirados na vida real. Parece mais provável que as inundações simplesmente tenham ocorrido em lugares e épocas diferentes, e que esses eventos naturalmente tenham entrado na tradição oral e escrita do mundo. Para complicar ainda mais a questão, os estudiosos discordam sobre a localização precisa da Arca de Noé. De acordo com a Torá, no livro de Gênesis, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, localizadas no antigo reino de Urartu, uma área que agora inclui a Armênia e partes do leste da Turquia e do Irã, não no único e icônico pico que hoje leva seu nome. Não há como determinar exatamente em que local do antigo Oriente Próximo ocorreu, dizem alguns pesquisadores, e que mesmo que partes da arca tenham sido ou venham a ser encontradas, nunca poderiam ser conectadas a eventos históricos de forma conclusiva. Se realmente existiram, não temos como situar Noé e o dilúvio no tempo e no espaço, ponderam eles. A única maneira de determinar isso seria se houvesse uma inscrição antiga autêntica, e mesmo assim, tal inscrição poderia se referir a outro Noé ou outro dilúvio.
Isso não impediu a proliferação da pseudo-arqueologia que defende a Bíblia como verdade literal. As buscas infrutíferas geralmente estão alinhadas com os adeptos do criacionismo da Terra Jovem, a crença de que, apesar das evidências em contrário, a Terra tem apenas milhares de anos. Esses grupos usam evidências arqueológicas seculares para reforçar sua interpretação literal das escrituras e simplesmente desconsideram ou tentam refutar as evidências em contrário. Mas nem todos compartilham as mesmas táticas. A autodenominada organização apologética Respostas em Gênesis está focada em questões científicas e até administra um parque de diversões temáticos da Arca de Noé em Kentucky, nos Estados Unidos. Reconhece a onipresença de mitos relacionados ao dilúvio, além da história de Noé no Antigo Testamento, e até mesmo admite que a arca nunca poderia ser encontrada. Não esperamos que a arca tenha sobrevivido e esteja disponível para ser encontrada depois de 4.350 anos. Crê Andrew A. Snelling, geólogo e diretor de pesquisa da associação, que passou décadas tentando provar a juventude da Terra. Snelling discorda dos arqueólogos, no entanto, sobre por que os restos do navio nunca serão encontrados. Sem árvores maduras disponíveis para Noé e sua família construir abrigos depois que saísse da arca, há todos os motivos para esperar que eles desmontassem a arca, da qual não precisava mais, para recuperar a madeira, diz ele. Embora a organização apologética não descarte a possibilidade de um dia encontrar a arca, Snelling lamenta o que chama de reivindicações questionáveis dos buscadores da arca que botam o impacto potencial de uma descoberta verdadeira. A busca pela Arca de Noé não apenas confunde o público, mas diminui a empolgação com as verdadeiras descobertas arqueológicas, mesmo aquelas que oferecem suporte para partes da Bíblia, como a existência da casa de Davi. Com isso, podemos afirmar seguramente que por trás da história da Arca de Noé há indícios de aspectos inconscientes da humanidade. E o fato de estar repetida em tantas culturas, no mínimo, nos sinaliza que há uma busca do homem por compreender esses aspectos. As culturas estão nos dizendo que as transgressões das leis morais estão correlacionadas diretamente à destruição de toda a humanidade. Seria precipitado, fantasioso e até desonesto construir um prognóstico do tipo: a humanidade será destruída por estar transgredindo as leis morais? Entretanto, não podemos ignorar a mensagem que todas essas culturas estão nos passando. Inevitavelmente, esses relatos associam a corrupção à destruição da humanidade. Não temos como interpretar de outro jeito. Corrupção e destruição estão ligadas como causas e consequências dessas narrativas, assim como o novo recomeço está ligado à preservação de algo essencial que precisa sobreviver à destruição. Se estamos vivendo hoje o desmoronamento civilizatório, devemos com urgência construir uma arca no sentido alegórico para guardar, preservar valores sem os quais não teremos um recomeço. Isso é o que está, em alguma medida, por trás da história do dilúvio. E se você refletiu sobre essa questão e concorda com essas ideias, a responsabilidade de construir esta arca também é sua.